E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o diário, porque frequentemente eu posto no meu Instagram fotos onde eu tô escrevendo, eu falo sobre a descarga mental, e muita gente vem me perguntar: mas Pinho, tu sempre fala, sempre mostra que tá escrevendo e tal, não sei o quê, mas o que que tu escreve? Para que serve isso? A gente não consegue entender. Muita gente, inclusive, me diz que tenta e acaba não conseguindo levar adiante, porque não sabe basicamente para que está escrevendo em diário e nem o que ela deve escrever no diário. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar não só como, mas o porquê e há quanto tempo eu já venho fazendo isso e o que eu venho escrevendo no meu diário nesses últimos anos. Então, nesses 4 diários eu já venho escrevendo consistentemente há 2 anos. E basicamente, o diário ele tem um benefício muito importante para a ansiedade, para o estresse e para toda aquela frustração que a gente tem de estar sempre com a mente nublada, onde a gente pensa demais, porque o ser humano ele pensa demais. Nós somos criaturas pensantes, a gente tem milhares de pensamentos todos os dias e a gente não sabe como lidar com eles. Por isso que esse momento de parar, analisar o que você está sentindo e colocar no papel é tão importante. Para poder filtrar o que presta, o que não presta, o que está roubando a sua atenção, o que está te impedindo de focar no momento, de focar no seu trabalho, de focar em qualquer coisa que você precise focar. Porque a gente já está tão acostumado a, por exemplo, estar trabalhando e pensando nas contas que tem que pagar, no estresse que teve em casa ou com um amigo, brigou com alguém, brigou no trânsito, que a gente nem se dá conta de que isso não deveria ser algo comum. A gente deveria poder sentar para trabalhar sem ficar pensando nas outras coisas, nos problemas que a gente tem. E essa disciplina, inclusive, eu aprendi muito cedo com a academia. Que assim, a partir do momento em que eu piso dentro da academia, eu deixei a minha vida para fora e vou lá fazer meu treino e não vou ficar pensando nas contas que eu tenho para pagar, nos problemas que eu tenho para resolver, porque daí vão ser 2 coisas. Eu não vou conseguir resolver os problemas estando dentro da academia e também não vou conseguir treinar direito. Então, uma coisa atrapalha a outra e vice-versa. E para isso que o diário é tão importante. Porque assim, de forma prática, o que eu tenho feito? E desde o começo foi o que funcionou para mim. Aqui. Isso aqui é uma página comum do meu dia. Então, em cima, eu escrevo a data, que inclusive eu uso o formato inverso, né, que muitos de vocês me perguntam sobre, mas é o único que você consegue organizar por ordem de fato, né? Que é primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Escrevo o dia da semana, terça de chuva aqui, por exemplo, ou quinta de sol, sábado de sol, sexta de chuva. Coloco a temperatura para saber como estava aquele dia e a hora que eu comecei a escrever. E depois disso, o que eu faço? Como que a gente começa a botar no papel? Como é muito difícil a gente organizar uma linha de pensamento assim das nossas próprias ideias e frustrações, a primeira coisa que eu faço é escrever como eu comecei o meu dia. Então eu escrevo sempre assim. Hoje eu acordei tal hora, 6h30, por exemplo, peguei, fui para academia, fiz meu cardio, voltei, comi meu café da manhã, tomei banho, respondi mensagem no Instagram, enfim, tudo que eu tenha feito no meio dessa sequência. Depois tomei meu banho, vim trabalhar. Se eu escrevo mais tarde no dia, eu boto tudo o que eu fiz no dia de fato para trabalhar essa minha memória também, né? Para puxar, tipo, o que eu fiz, será e tal. E isso ajuda a gente a memorizar as coisas e também a lembrar das coisas que a gente fez. Mas enfim, eu faço essa pequena introdução porque daí eu já consigo diminuir a velocidade da minha mente. Porque como eu falei, a gente pensa muito e a gente pensa muito mais rápido do que consegue escrever. Então, quando você faz essa introdução, você já está puxando a sua ansiedade, a sua velocidade para baixo, para conseguir ir escrevendo manualmente. E por isso que eu, inclusive, indico fazer um diário manual, porque a gente vem perdendo a cada ano que passa essa habilidade da escrita manual, assim como a gente já tem se afastado do analógico em todas as outras áreas da nossa vida. Então, sentar com o papel, quietinho, escrevendo à mão, é uma meditação, basicamente, que a gente faz, se desligando de toda a tecnologia e de toda a velocidade do mundo moderno. Mas, enfim,
depois que eu fiz essa introdução, aí que eu começo a escrever de fato. Por isso que a introdução é todo dia a mesma coisa. O que eu fiz até aquele momento em que eu parei para escrever. E aí eu começo a tocar nas coisas importantes de fato. Se eu estou frustrado, se eu estou com algum problema para resolver, eu coloco no papel. Pô, hoje aconteceu isso aqui, e aí eu fiquei irritado, fiquei triste, eu fiquei feliz. Fiquei desanimado porque eu não queria que acontecesse, então eu vou ter que pensar em como resolver. E quando a gente está escrevendo, a gente já vai automaticamente buscando uma solução para aquele problema. Então eu coloco ali tudo que está passando na minha cabeça de preocupações, tudo que é estresse, porque quando a gente tem muitas preocupações, a gente está irritado, a gente está estressado, aquilo fica voando na nossa mente. Porque quando é um problema, a gente não consegue simplesmente virar uma chave e esquecer aquilo e depois, outra hora eu penso nisso. Não é bem assim. Quando a gente está frustrado com a vida, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver aquilo. Por isso que eu falo muito que a ansiedade ela tá muito ligada a gente evitar resolver o problema raiz da nossa vida e não só ficar tentando tapar os buracos, né? Então o simples fato de colocar no papel essa coisa que tá deixando a gente frustrado, a gente já começou a trabalhar na solução, porque a gente já tá anotando, a gente já tá pensando numa possível solução, a gente já tá dando importância a isso, exatamente por anotar, para a gente não esquecer daquele problema. E ainda assim, a gente está liberando o espaço na nossa cabeça para poder pensar no trabalho, nas soluções, em ganhar dinheiro, em resolver as coisas. Porque a gente não consegue simplesmente se preocupar e resolver a coisa ao mesmo tempo. Essas duas coisas não têm como ser feitas juntas. Porque com essa ação de colocar as coisas no papel, a gente também consegue criar uma certa prioridade nas coisas. Porque pensa comigo, se você está parado lá tentando trabalhar, você está pensando no seu cachorro que está fazendo bagunça em casa, está pensando nas contas que tem para pagar, está pensando na viagem que vai fazer daqui a um mês, está pensando que queria estar na academia, que precisa se cuidar, enfim, está pensando em várias coisas aleatórias de vários momentos da sua vida, seja uma coisa de amanhã, uma coisa de uma semana, de um mês, de um ano. Então o nosso pensamento ele não prioriza as coisas. Junta tudo numa maçaroca e a gente fica com aquela mente nublada. E quando a gente coloca no papel, a gente vai pensar, pô, o cachorro tá fazendo bagunça, então eu vou pegar, vou chegar em casa, vou, sei lá, procurar um adestrador, ou vou tentar mudar um pouco a minha atitude com ele. Se a gente tá pensando na viagem que a gente vai fazer daqui a um mês, pra que eu tô me preocupando com isso agora? Eu vou viajar só daqui a um mês. Então a gente já pega e volta um pouquinho pra realidade. Já filtra isso aí. Não, isso aqui é pra pensar depois. Não vamos me preocupar com isso agora. Se a gente tá pensando, o ano que vem eu vou trocar de emprego e tal. Mano, não precisa estar pensando nisso agora. Tu precisa estar pensando no que você precisa resolver neste momento. O que é a coisa mais próxima que você consegue resolver? E agir em cima disso. Por isso que é tão importante a gente colocar no papel. Mas, aí é que tá. O diário ele não serve simplesmente para ser uma descarga mental, né? De a gente só botar no papel toda a nossa frustração, todo o nosso estresse. E, ai meu Deus do céu, que vida sofrida, isso e aquilo. Não, é muito pelo contrário. É um registro da nossa mente. E pensa bem nisso, é um registro da sua memória. Porque a gente tem um cérebro muito poderoso, a gente tem uma capacidade de pensar muito grande. A gente tem uma memória muito boa, a gente armazena tudo que a gente já fez na vida, porém, a gente tem um sério problema em buscar essas informações de volta. Então acaba sendo um trabalho muito importante para nossa memória e ao mesmo tempo se torna um exercício de gratidão também. Além de colocar as frustrações, que é muito importante porque ajuda a gente a lidar com essa frustração da vida, a gente também precisa escrever sobre tudo de bom que a gente tem. Tudo o que a gente fez no nosso dia a dia, se a gente saiu, se a gente foi num restaurante, viajou, como foi a experiência, o que comeu, o que fez, o que fez depois, enfim, todo esse roteiro do que a gente tem feito, das boas e más experiências que a gente teve, das pessoas que a gente conheceu, as pessoas que a gente cruzou, todos os momentos relevantes do nosso dia a gente precisa colocar no papel. Primeiro que é um exercício para nossa memória, porque a retenção ela aumenta muito quando a gente escreve as coisas, né? A gente passou por um momento, a gente teve uma experiência legal, mas daqui uns 2, 3 dias a gente já esqueceu. Quando a gente escreve, aquilo ficou registrado na nossa história, entendeu? Então mesmo que talvez você não se lembre dessas coisas tão frequentemente, um dia você vai pegar o diário e vai
começar a folhear ali, vou olhar o que eu fiz nos meus dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Eu vou pensar, verdade, né? Aquela vez a gente foi aqui nesse restaurante, ou foi nessa viagem aqui, foi muito legal, a gente se divertiu e tal, isso e aquilo. Acho que eu podia fazer isso de novo. Inclusive, já aconteceram casos de tipo assim, eu tive uma experiência boa e lembrei que eu tive uma experiência boa que estava escrita no meu diário. Eu entrei, procurei nos meus diários aonde estava essa informação para fazer isso de novo, porque foi uma coisa que funcionou. E isso, inclusive, já aconteceu muito com o meu trabalho, porque como eu trabalho com a mente, tendo que falar e refalar as coisas para tentar ajudar vocês a terem uma vida mais tranquila e descomplicada, isso acontece muito de tipo assim, eu fiz isso aqui e isso aqui funcionou, então eu deixo registrado para depois, no futuro, eu refazer essas coisas, usar essa informação para trabalhar em cima de alguma coisa nova que eu queira passar para vocês. Assim como o meu próprio trabalho no YouTube, na internet, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, testes que eu tenho feito, conteúdos que eu tenho tentado criar, coisas diferentes que eu faço e não dão certo, tudo isso eu tenho registrado no papel. Depois, além do fato de me ajudar muito com a minha mente, eu vou poder olhar para trás na minha vida e ver todo o caminho que eu fui trilhando, os problemas que eu cruzei, as frustrações, toda a incerteza, enfim, tudo que eu cruzei para chegar até o momento em que eu quero chegar e que eu vou chegar. Então, registrar nossa história também eu acho que é a parte mais importante que tem em criar um diário. Porque a gente consegue depois olhar para trás de uma forma mais fria e ver que a nossa vida não é só problemas, que a gente teve bons momentos, momentos que a gente aproveitou, que a gente gostou, enfim. E o mais importante de tudo, que todo momento ruim, toda frustração, todo estresse, tudo isso passa em algum ponto. Às vezes pode demorar meses, às vezes pode demorar anos, às vezes pode demorar dias, mas em algum ponto a tristeza, a frustração, elas passam. Então, a vida é muito bonita e a gente tem que entender isso, que tudo o que a gente passa, de fato, todos os desafios que a gente cruza são para nos fortalecer, para chegar em algum lugar. Porque quando a gente para pensar, é aquela velha história, né, de não dar o peixe e se ensinar a pescar. Então, quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá situações que vão nos tornar mais sábios. Quando a gente pede mais dinheiro, Ele não vai simplesmente nos dar a riqueza, Ele vai nos dar oportunidades que são caminhos para a riqueza. Assim como quando a gente pede paciência, Ele vai nos dar situações que vão testar nossa paciência para nos tornarmos mais pacientes. Então essa que é a beleza do negócio, porque a vida não é só felicidade, é uma mistura de experiências, de frustrações e de emoções que vão nos levar até onde a gente precisa chegar. E só depois é que a gente consegue conectar os pontos. É sempre no futuro. A gente nunca vai conseguir conectar os pontos durante a nossa trajetória. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, quero agradecer a patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Insider, minha grande parceira, por me apoiar todos esses anos aqui com o meu trabalho. Inclusive, já escrevi muito sobre a Insider no meu diário. E nos últimos vídeos, vocês me perguntaram qual camiseta é essa que eu estou usando, que é essa aqui. E, obviamente, que não vai dar pra ver, porque eu tô no fundo preto, mas assim, a Oversized é minha camiseta favorita. Eu só não uso ela todos os dias, porque aqui no sul tá um calor, e ela é um pouquinho mais espessa e tal, o tecido, mas é um tecido muito confortável. De verdade, é minha camiseta favorita. E olha que eu só uso as Tech T-shirts todo santo dia, para tudo que eu faço. Então, se você quiser aproveitar e entrar no site aqui da Insider e conferir as Oversizes, que são camisetas maravilhosas, tanto para sair, para trabalhar, enfim, é uma camiseta bem diferente, é uma camiseta que eu gosto muito, que tem um caimento excelente, o tecido melhor ainda, e aquela coisa, é a qualidade Insider que a gente já conhece há tantos anos aí. E, não esquecendo, usa o meu cupom PINHO12 para ganhar 12% de desconto em todas as compras que você fizer, quando você quiser, no site da Insider. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que eu tenha conseguido explicar o porquê que isso é tão importante. Esse simples hábito de abrir um caderno e escrever tudo o que tu está pensando. Porque ajudou muito a minha mente,
o meu progresso como ser humano, o meu desenvolvimento pessoal e até o meu sucesso no meu trabalho. Tudo isso foi afetado pelo fato de eu escrever a minha vida e o meu plano e as minhas metas. Inclusive, já vi uns papos aí de que quando a gente coloca a nossa meta no papel, é muito mais certo de que a gente vai alcançar aquilo. Porque a gente vai ficar sempre lendo e relendo e escrevendo de novo o que a gente quer e o que a gente quer, que a gente vai dar um jeito de conseguir. Mas então, para não se estender demais, comenta aqui embaixo se você já escreve no diário, o que você escreve e com qual frequência. E também não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar o seu like. Então a gente fala logo mais e valeu!